Hoje, então, nós vamos concluir, nesta manhã, esta série que nós iniciamos há 5 domingos atrás, cujo título é Eu Não Sei o que é Melhor para a Minha Vida. Como diz o seu subtítulo, nós estamos falando de reflexões no livro de Jonas. Para nós iniciarmos essa reflexão, nós vamos ler o capítulo 4. Mas para nós lermos o capítulo 4, que é o último capítulo do livro, eu preciso apresentar para vocês pelo menos o último verso do capítulo 3, para que você entenda o primeiro verso do capítulo 4, caso você não tenha estado aqui ou ouvido a mensagem do último domingo. Então, Jonas 3, verso 10, diz assim: Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, esse verso nós entramos em detalhes do que significa, mas o ponto aqui é: Deus perdoou os ninivitas. Diante disso, vamos ler juntos o que aparece em Jonas 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali ele construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. E o livro de Jonas termina assim. Leiam comigo. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua mensagem. Nós temos sido edificados pelo Senhor ao relembrarmos e refletirmos sobre os escritos e a história do profeta Jonas. Que o Teu Espírito Santo nos dê iluminação para compreendermos a história de Jonas e a ação do Senhor na vida dele. E, ao mesmo tempo, compreendermos as nossas histórias e a ação do Senhor em nossas vidas. É assim que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que é uma desventura? Essa palavra, desventura. Desventura significa uma falta de sorte, significa uma infelicidade. Então você pode usar uma expressão, às vezes isso é comum, do tipo: fulano é um desventurado.
Está falando que esse sujeito ele não tem sorte no que ele faz, esse sujeito ele vive infeliz. Desventurados ou pessoas desventuradas normalmente são pessoas perdedoras, são perdedores. O que é curioso é que eu e você, nós gostamos de aventuras. Aventuras nos cativam. Quando é na ficção, quando nós vemos aventuras nos livros, aventuras nos filmes, nós desejamos esse tipo de material. Especialmente quando nós somos mais jovens, nós gostamos de aventuras. Mas isso é algo que continua sendo desejado por toda a vida, porque poucas pessoas desejam uma vida monótona ao extremo. O fato é que nós gostamos de aventuras. E por isso nós não gostamos de desventuras em nossas vidas. Nós chegamos hoje ao final da história de Jonas, pelo menos até onde nos foi revelado aqui no livro, até este momento da vida dele. E nós descobrimos que Jonas é um desventurado. É isso. Jonas, ele continua, estamos no último capítulo, depois de todos aqueles acontecimentos, ele continua perdido, ele continua infeliz, ele continua triste, ele deseja o quê? Morrer. Que homem desventurado. No final, ou melhor, no início desse ano, o Netflix, aquele serviço de filmes online, lançou uma nova série. Essa série é baseada em uma série de livros, 18 livros, que fizeram muito sucesso no final do século passado, 1999, na virada do milênio. Essa série, em inglês, foi traduzido, do inglês como Desventuras em Série. A tradução mais literal seria uma série de desgraças. A series of unfortunate events. Uma série de desgraças na vida. Por quê? Esses livros e esta série da Netflix, eles contam a história de 3 crianças. São os órfãos Baudelaire, que após a morte de seus pais, no incêndio, na mansão dos seus pais, eles então sofrem uma série de infortúnios, uma série de desventuras. A série trata disso. E é curioso porque nós não gostamos de ver uma série de desventuras. E é essa a proposta do autor desses livros e a proposta da série que foi traduzida para o cinema. O que me chama muita atenção e eu quero compartilhar com vocês aqui é a música de abertura, a música que abre a série. A música tem em seu refrão, e foi muito bem traduzida para o português, foi muito bem melodiada e na tradução da melodia também. Diz assim, é melhor você nem olhar. Eu estou te avisando, eu vou contar uma história de órfãos, uma história que é melhor você nem olhar. Vejam aí a abertura dessa série. Crianças que um dia se tornaram órfãos. E alguém terrível fez um plano para os roubar. Não dá pra entender como puderam resistir. E como alguém como você se presta a assistir. É melhor não olhar. Não há mais nada que terror e noites sem dormir. Pergunte para alguém sensato, devo assistir e ouvir. É melhor. É isso. Obviamente vocês teriam um impacto muito melhor se o som estivesse bom.
Nós estamos com problemas técnicos hoje, mas o luz a gente tem, eles vão acender para a gente. Gente, a vida de Jonas nos parece uma desventura em série. Nós estamos diante de um best-seller, essa série da Netflix, Desventura em Série. E o que nós temos na Bíblia, quando nós olhamos o livro de Jonas, é um best-seller, um baita de um livro, que conta uma história de um personagem que nós nos identificamos. E sabe o que nos prende na história de Jonas? Sabe o que nos cativa? Algo fascinante está acontecendo enquanto nós lemos o livro de Jonas. Nós nos identificamos com ele. Nossas vidas também parecem assim em muitos momentos. Uma desventura. Então, o meu objetivo, ao concluir esta série, é descobrir qual a solução para as desventuras de nossas vidas. Qual o caminho a seguir? O que Deus nos apresenta para homens e mulheres que são como Jonas? Então, o último capítulo começa com essa afirmação que nós vimos. Jonas, porém, ficou profundamente descontente e, com isso, ele se enfureceu ou enfureceu-se. A gente viu na leitura, nós vimos na leitura agora há pouco, esse verso ele vem num contexto do final do capítulo 3, que eu coloquei aí para vocês, olha. Todos clamem, aqui é o rei falando, é um decreto real aos ninivitas. O rei fala assim: todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eis aqui o motivo de Jonas estar profundamente descontente. Ele está irado, ele está enfurecido, ele está furioso. O motivo é que Deus resolveu perdoar os ninivitas. E Jonas não estava concordando com isso. Na visão de Jonas, e não deixa de ser uma visão correta, ele está pensando assim: Deus perdoou aqueles cruéis, aqueles assassinos, aqueles pecadores dos ninivitas. Não pode! Jonas sempre achou que sabia o que era melhor para a sua vida. Nós estamos no capítulo 4, e mesmo Jonas tendo se reconciliado com Deus, já no capítulo 4, mesmo Jonas tendo cumprido a vontade de Deus, ele foi e fez a missão, ele ainda achava que sabia o que era melhor para a sua vida. Pior, normalmente, pessoas que acham que sabem o que é melhor para suas vidas, elas também têm certeza que sabem o que é melhor para a vida dos outros. É uma grande característica de quando você... Não, eu sei o que é melhor para a minha vida, eu também sei o que é melhor para a sua vida. Então, peraí, deixa eu te dar uns conselhos. No caso, esse era o caso de Jonas em relação aos ninivitas. Jonas tinha uma ideia do que era melhor para a vida deles: condenação, ir para o inferno, morrerem, serem massacrados. Deus tinha outra ideia. Jonas não suportou Deus não concordar com ele, Jonas. Nós somos ótimos em dar conselhos aos outros. Já percebeu isso? Ou mesmo que não dê o conselho, a gente pensa ou comenta com alguém: nossa, você viu aquela situação daquela pessoa ali, né? Por que não faz isso? Isso é tão óbvio. E mal você sabe que essa mesma pessoa também fala de você: nossa, tá vendo que coisa, como ele age, eu agiria diferente. Se ele tomasse aquele caminho, seria muito melhor. Nós sempre temos a solução para a vida dos outros.
Isso faz parte da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa tentativa ou do nosso desejo de queremos ser como Deus. O Éden se repete. Jonas estava irado. O que ele fez quando estava irado? Vai aparecer aí para gente. Ele orou ao Senhor. Opa, você pensou que ia vir algo ruim aqui, né? Não. O texto mostra um Jonas furioso. E o que ele faz é, ele orou ao Senhor. O que você faz quando você está furioso? Ou furiosa? Jonas orou. Jonas orou porque aprendeu que a oração é o melhor caminho quando nós estamos perdidos ou revoltados. Ele já tinha tido experiências de estar perdido ou revoltado. Mas depois dessa experiência com Deus, ele novamente está perdido, está revoltado, está irado, mas ele ora. Antes Jonas não orou, antes Jonas tentou seguir o seu caminho. E o que Deus fez? Nós já vimos em detalhes essa história. Deus levou Jonas para uma tempestade em alto mar. Depois Deus levou Jonas para um grande peixe. Não orar levou Jonas a desventuras em série na sua vida. A oração de Jonas aqui, apesar dele ter orado, nos aponta um grande problema. Nessa oração, mostra aí pra gente, Gerson. Jonas aponta para ele mesmo. Vocês lembram da oração no peixe? Jonas 2. Nós demos essa ênfase. A oração de Jonas dentro do ventre do peixe apontava para Deus. Mas agora, embora ele esteja orando, a oração aponta para ele. Está errado. Porque eu disse, Senhor, não foi isso que eu disse depois, foi por isso que eu me apressei em fugir. Está vendo, Senhor? Eu sei o que é melhor para a minha vida e para a vida dos ninivitas. Ele ora, mas a sua oração tem um problema. Por que isso é relevante para as nossas vidas, que estamos olhando a vida de Jonas? Isso é relevante para nos lembrar que a nossa experiência de intimidade, de relacionamento com o Senhor, é uma jornada, é uma caminhada, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Eu vivia fugindo de Deus, eu estava perdido, agora eu me reconciliei com Deus, daqui para frente tudo será diferente do dia para a noite. Não! A nossa experiência com Deus tem altos e baixos. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais crescemos e aprendemos de Deus e de nós mesmos. Neste caminho nós vamos ter altos e baixos. O que nós não podemos é nos desviarmos do caminho. Temos que ter isso em mente. Parece que Jonas, ele nos apresenta antropologicamente todos os indícios de que Jonas era um cara perfeccionista. E quando ele estava revoltado com Deus, ele era perfeccionista. Agora ele não está mais revoltado com Deus, pelo menos antes aqui desses acontecimentos, e ele continua perfeccionista. Gente, a vida não vai ser como você planejou, como você sonha. Mas ainda assim ela será boa, porque é o Senhor quem guia a sua vida segundo os planos dEle. Depois nós vamos voltar para o verso 3, mas eu quero dar um salto para o verso 4 com você, porque o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para esta fúria?
O que é curioso aqui é que nós não temos a resposta de Jonas nessa primeira pergunta. Deus faz a mesma pergunta 2 vezes. Dessa primeira vez, nós não temos a resposta dele. Na segunda vez, ele começa a bater boca com Deus, ele discute com Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas, apesar de não ter a resposta de Jonas, nós podemos tentar responder por ele essa pergunta que Deus está fazendo aqui. Qual é a razão, o motivo da fúria de Jonas? Deus ter perdoado os ninivitas? Sim e não, ao mesmo tempo. Por quê? No fundo, a frustração estava relacionada com a decepção que Jonas estava tendo com Deus, porque Deus agiu de uma maneira que ele não esperava. Ele esperava que Deus agisse de uma forma, Deus agiu de outra forma. O ponto, meus amados irmãos, é que Jonas pensava que Deus precisava, neste caso, ter sido vingativo, ter sido punidor. Mas Deus resolveu ser misericordioso. Deus resolveu ser perdoador. Deus resolveu ser gracioso. Esta é a razão da fúria de Jonas. A fúria foi motivada por Deus ter agido de uma forma diferente que ele esperava que Deus agisse. As coisas não aconteceram como ele esperava. O programa que estava na mente de Jonas não se cumpriu. Ele tinha um programa. Eu vou declarar a ira de Deus pelos pecados dos ninivitas. Eles não vão se arrepender e Deus vai puni-los. Esse era o programa na mente de Jonas. Não se cumpriu. Não deu certo. Deus tinha outros planos. Quais são os programas que você tem na sua mente, relacionado à sua vida, à vida de outras pessoas, à vida da igreja, relacionado a todos os teus contextos? Você fica furioso, furiosa, de vez em quando na sua vida? Qual a razão da sua ira? Qual a razão da sua fúria? Será que seria o fato das coisas não acontecerem como você esperava? E aí você fica irado. Aliás, as coisas não acontecerem como você espera te incomoda? A que ponto te incomoda? Ao ponto de você ficar furioso? O que parece na sua mente que faz mais sentido? Nós vivermos sob a vontade de Deus ou Deus viver sob a nossa vontade? O que faz mais sentido? Percebam, irmãos, onde eu estou querendo chegar, remetendo ao título da nossa série que nós estamos concluindo. Descobrir que eu não sei o que é melhor para a minha vida é descobrir que eu não sou Deus, que eu não tenho controle, nem sobre a minha própria vida mesmo. Do tipo eu falar assim, hoje com certeza eu não vou morrer. Mas nem isso. Descobrir que eu não sei o que é melhor para a minha vida é descobrir que eu não sou Deus. É descobrir que eu sou limitado. É descobrir que eu sou fraco. É descobrir que eu preciso de ajuda de Deus na minha vida. Agora, presta atenção. Eu não estou falando de você conhecer doutrinas de Deus. Eu estou falando de você conhecer Deus. Porque nós aprendemos com Jonas que ter uma teologia saudável, bíblica, não é suficiente. Como diz Eugene Peterson em um de seus livros, não foi um erro teológico que acendeu a ira de Jonas. Foi uma pobreza espiritual. Porque olha a teologia de Jonas no verso 2.
eu sabia. Ele já começa falando assim, eu sabia. Ou seja, ele conhecia as doutrinas. O que ele sabia? Que tu és um Deus misericordioso. Ele sabe que Deus é misericordioso. Ele sabe que Deus é compassivo. Ele sabe que Deus é muito paciente. Ele sabe que Deus é amor. Ele sabe que Deus ele faz promessas. Ele sabe que Deus ele se arrepende. Ele ama. Olha a teologia de Jonas. Jonas é um aluno assíduo da escola dominical. Jonas é um profeta. Jonas fez seminário, entre aspas. Claro, estou usando figuras. Jonas se mostrou preso à sua religiosidade. Jonas ainda não havia experimentado uma intimidade plena com Deus. E meus amados irmãos, muitas vezes nós somos assim. Jonas tinha tido uma experiência no mar. Jonas tinha tido uma experiência dentro de um grande peixe. Mas ele continuava como que preso a um aquário. Ele não entendia a graça de Deus. Talvez já tenha passado pela sua timeline nas redes sociais, você que está nas redes sociais, essa imagem aqui, ó. Religiosidade é o aquário que nos prende e nos separa do oceano da graça. Então, você que está ouvindo esse áudio, nós estamos diante de uma imagem de um peixinho dentro de um aquário. Esse aquário está dentro do mar. E ele está olhando para um outro peixinho que está livre no mar para valer mesmo. É isso que a religiosidade nos faz. Nós achamos que o caminho é esse, mas a gente vive dentro de uma redoma. Nós não experimentamos a liberdade em Deus. A religiosidade nos impede de desfrutar a liberdade do Evangelho. Agora, presta atenção, porque eu sou um pastor que falo muito da nossa religiosidade. Pastor Sandro também. Não tenha esperança de que um dia nós não vamos ser religiosos. Só quando Jesus voltar. Mas, enquanto ele não volta, quando nós falamos que nós somos religiosos, eu não estou dizendo que isso é possível de sumir da nossa vida, não sermos religiosos. Não, o pecado nos torna religiosos. O que nós precisamos aprender é domar a nossa religiosidade. Lembrar que nós estamos livres em Cristo. Quando nos virmos num aquário como esse, pular para fora desse aquário e desfrutar do mar, da graça, do oceano, da graça do Senhor. Vocês estão me entendendo? Não havia nada de errado no conhecimento de Deus na vida de Jonas. Havia algo errado no seu coração. Por isso, no verso 3, ele diz, agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele queria morrer. Literalmente morrer. Cuidado. Ele estava furioso. Cuidado, porque nós costumamos fazer péssimas escolhas. Tomarmos péssimas decisões quando nós estamos furiosos. Tem um perfil que eu sigo no Twitter que traz algumas curiosidades do mundo. Chama Você Sabia? Pode mostrar. E outro dia ele trouxe essa informação aí. Escolhas feitas enquanto estamos com raiva tendem a ser as decisões que mais nos arrependemos. Cuidado. Desejar a morte não é um ato de coragem, como algumas pessoas associam com pessoas com tendências suicidas. Nossa, a pessoa teve a coragem de tirar a sua vida. Desejar a morte é um ato de covardia.
Significa você colocar fim em tudo. Só que viver é muito mais difícil. Viver envolve o meu esforço. Viver envolve eu ter que lidar todos os dias com frustrações. Viver envolve eu descobrir que nem tudo ao meu redor funciona do jeito que eu espero, muito menos Deus. Por isso é difícil viver. Morrer é fácil. Desejar a morte é declarar a minha incapacidade de lidar com a vida. E sabe por que às vezes nós nos sentimos incapazes de lidar com a vida? Porque nós fugimos ou nos afastamos de Deus. Deus é a fonte da vida. A gente começa a se afastar. Eu usei a palavra fugir porque estamos no contexto de Jonas. E como ele é a fonte da vida e a gente se afasta dele, a gente passa a cada vez menos desejar o quê? A vida. A gente entra nesse estado. Ou então, nós passamos a desejar a morte quando nós insistimos em achar que sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Mas a gente vive tendo problema. Vive batendo a cabeça na parede. E aí a gente fala, eu vou desistir, porque eu já tentei de tudo, eu pensei que esse caminho era o melhor, eu pensei que isso, eu pensei que aquilo, agora eu não quero mais viver. Ou desejamos a morte quando nos sentimos sozinhos, sem Deus. Ou sem Deus, ou quando percebemos que Deus não concorda com os nossos planos. A expressão de Jonas aqui é mais ou menos assim. Eu prefiro morrer a ter que concordar com os planos dele. De Deus. Eu quero a minha vontade. Se a minha vontade não é possível, se viver significa eu ter que me submeter à vontade dele, eu prefiro morrer. Pesado, né? É o típico pensamento de adolescentes. Nós, não vou falar dos nossos adolescentes, vou falar de nós, quando nós éramos adolescentes. Nós agíamos assim. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Aí fica furioso, fica irado, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o cachorro, diz que vai se matar, às vezes tenta se matar mesmo. Embarca para as drogas ou se entrega sexualmente de forma libertina. Tudo como uma resposta de uma fúria, de uma ira. Mas só um detalhe. A adolescência é uma fase de nossas vidas que nós ainda estamos imaturos. Quando adultos, nós não agimos mais assim. Ou pelo menos não deveríamos. Eu quero morrer! Deixa de criancice, Jonas. Deixa de criancice, Marcelo. Deixa de criancice, Igreja Presbiteriana do Jardim América. E a história continua dizendo no verso 5 que Jonas saiu. Nós já lemos, né? Eu não vou ler o texto todo. Ele vai para um lugar lá a leste da cidade. Ele constrói um abrigo. Esse abrigo não devia ser muito bom, né? Porque ele era pregador. Ele não era arquiteto, nem pedreiro. Obviamente esse abrigo não deu muito certo, não. Ele sentou-se à sua sombra e esperou. Ficou olhando lá para a cidade. Já estava revoltado, porque ele já viu que Deus estava sendo misericordioso com os ninivitas. Já tinham passado os 40 dias. Não era esse o anúncio? Daqui 40 dias, Nínive será destruída. E ele já estava no 41º, no 42º, no 43º dia, olhando para a cidade e fazendo assim. Esse Deus não presta mesmo. Não é que ele vai perdoar? E isso só vai ter o peso correto para você se você acompanhou a última mensagem, em que nós explicamos o que os ninivitas faziam e por que desse ódio todo de Jonas com os ninivitas. Tá? Se você não acompanhou, essa semana nós vamos gravar em vídeo
quarta mensagem para você ter acesso, que nós tivemos um problema técnico a semana passada. Muito bem. Ele sai, ele se senta nesse lugar, ele constrói um abrigo, e aí começa a soberania de Deus se destacar de novo no texto de Jonas, como nós já vimos em outras oportunidades. O Senhor Deus fez crescer, a ação é de Deus, uma planta. Para quê? Para dar sombra sobre a sua cabeça, para livrá-lo do calor. E isso trouxe uma grande alegria para Jonas. Perceba que esse capítulo começa dizendo que Jonas estava descontente. Mas em um momento aqui há uma ação de Deus, e essa ação traz uma grande alegria. É claro, ele ia morrer diante daquele sol. Bom, mas vem a madrugada. E Deus mandou. A ação de Deus. Deus está agindo o tempo todo na vida de Jonas. Deus está agindo o tempo todo nas nossas vidas. Deus manda um verme nas traduções mais antigas, uma lagarta, como aparece aqui na NVI. Ao nascer, a lagarta come a planta. Aí nasce o sol. Aí Deus trouxe um vento oriental. Sabe aqueles dias que você fica falando o dia inteiro para todo mundo que você encontra? Nossa, tá um bafo quente hoje, né? Tá insuportável, só no ar-condicionado. Pois é, imagina nesses dias você ficar embaixo do sol e não ter opção de sombra. Porque a opção que você tinha de sombra, a lagarta comeu. A árvorezinha lá, o arbusto. Aquele bafo quente que vem do Oriente. Muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas. E o texto ele é rico em detalhes. A situação foi tão dramática que ele estava quase desmaiando. Aí ele desejou morrer. Para mim seria melhor morrer do que viver. É a segunda vez nesse capítulo que ele diz que quer morrer. Mas não é a segunda vez no livro. Porque quando Jonas está lá no mar, uma tempestade fortíssima que até marinheiros experientes ficam com medo, não sabem o que fazer. Jonas ali, ele deseja, depois de um tempo ali, ele deseja morrer afogado. Só um minuto, irmãos. O seu desejo era morrer afogado. Lembra disso? É isso que Deus quer. Vocês me lançam ao mar e virá a bonança, virá a paz aqui. Ele queria morrer, ele estava fugindo de Deus, ele sabia que aquilo ali era obra de Deus. Bom, ele queria morrer no mar. O que Deus fez? Enviou um grande peixe, o engoliu, e isso fez com que ele fosse salvo. Agora, ele quer morrer sob o sol. O que Deus faz? Ele envia uma planta para salvá-lo. Porque Jonas precisava entender que nem mesmo sobre a sua vida ele tinha controle. Somente Deus. Deus é soberano sobre tudo. Deus o salva com o peixe, mas ao mesmo tempo faz ele ser vomitado para que ele entrasse em ação e fizesse a vontade de Deus. Agora, Deus o salva com a planta, mas depois Deus envia o verme, envia a lagarta, para que Jonas entrasse em ação e fizesse a vontade de Deus. Meus amados irmãos, como nós temos dificuldade em entender a ação de Deus nas nossas vidas. É impressionante. O que Deus quer nos ensinar com esta planta? Quis ensinar para Jonas, a gente não sabe se deu certo, e quer nos ensinar a nós nesta manhã. Que Ele, Deus, é um Deus imprevisível. Mas que nós podemos confiar que Ele sempre cuida de nós, mesmo quando nós não entendemos ou não concordamos com Ele.
Eugene Peterson tem um livro, uma obra, que eu trabalho com seminaristas lá no seminário, que tem exatamente esse título que eu estou usando, e é daí que eu trouxe essa expressão. Se chama Sob a Sombra da Planta Imprevisível. Esse é o título do livro. As nossas vidas, as nossas vocações estão sob a sombra de uma planta imprevisível, porque o nosso Deus é imprevisível, mas Ele é bom e nos ama. O nosso problema é que nós não gostamos de viver em meio a incertezas. A gente não gosta, mas Deus nos chama para viver exatamente assim, com incertezas, confiando nele. Mas não. A gente quer que Deus nos dê todas as respostas do que vai acontecer para a gente prever, para a gente não ficar preocupado. Deus quer que você, que eu, confiemos nele. Deus quer que você, que eu, ore. E Ele fará de tudo para isso. Lembra quando a gente falou disso, sobre oração? Deus fará de tudo para que você ore. Deus fará de tudo. E a história da planta está nesse contexto. Por que Deus fez isso? Porque Deus quer que você entenda que você deve confiar nele, esperar nele. A vida é incerta, meu amigo. E Deus, a partir do momento que você se torna um discípulo de Jesus, Ele não vai tornar a vida uma certeza para você. Você vai continuar vivendo diante de algumas incertezas. O ponto não é Deus te apresentar toda a verdade do universo. O ponto é você confiar nele. É essa a lição da planta imprevisível. Mas quando eu falo que Deus é imprevisível, jamais se esqueça. Ele te ama. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Eu não sei. E aí o verso 9, Deus diz a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Agora ele é a mesma pergunta. Agora ele está falando da planta, né? Antes era por causa dos ninivitas, mas a pergunta é a mesma. Você tem alguma razão, você tem algum motivo para estar tão furioso? E agora ele responde. Opa, segunda vez ele responde. Ele fala, sim, tenho. E tem mais, se o senhor não percebeu, eu estou furioso. E se o senhor não percebeu o nível da minha fúria, eu quero até morrer. Que resposta, hein? De Jonas. Jonas não é o único profeta a desejar a morte. Nós temos na Bíblia, por exemplo, Elias. Jonas não é o único homem de Deus discutindo com Deus. O que nós temos aqui é uma discussão. Moisés discutiu com Deus, Jó discutiu com Deus, Davi discutiu com Deus, Pedro discutiu com Deus, com Jesus. Aí surge uma pergunta importante para nós respondermos. Por que nós discutimos com Deus? Existe um aspecto positivo e um aspecto que pode se tornar perigoso. O primeiro aspecto, o aspecto positivo, quando nós olhamos aqui para a história de Jonas, é que nós só discutimos com Deus quando nós temos intimidade com Deus. Para você discutir com alguém, você tem que ter relacionamento, você tem que ter comunhão. E eis aqui um bom sinal. Jonas mostra que ele aprendeu a orar. O que é a oração? Abrir, rasgar o nosso coração diante de Deus. Antes, Jonas passava por momentos difíceis, ele estava furioso, mas ele não abriu o seu coração diante de Deus. Sob essa perspectiva, é maravilhoso o que Jonas está fazendo aqui. Porque Deus está fazendo uma pergunta para ele. E mesmo Deus já sabendo a resposta, isso vale para nós. Deus quer que a gente fale com Ele. Isso é orar. Porque se eu viro para uma pessoa que eu tenho intimidade e eu falo, fulano, eu estou furioso, ou com você, ou com uma outra situação,
isso vai gerar em nós ainda mais comunhão, ainda mais intimidade. A pessoa vai olhar para você e vai falar, poxa, ele está furioso comigo, mas ele confia em mim ao ponto de falar que está furioso comigo. É isso que está acontecendo aqui. Mas há um segundo aspecto e esse é perigoso. É o motivo de nós estarmos discutindo. Nossa discussão com Deus se dá porque exatamente Deus não se comporta da maneira que nós esperamos. A frase que eu usei durante a série foi: Deus não é como a gente, ou Deus não é como nós somos. Ele é diferente de nós. Agora, nossa ira, irmãos, ela ela nos traz um aspecto de diagnóstico do nosso coração, do nosso ser. Quando nós estamos irados, nós devemos estar muito atentos, porque significa que algo não vai bem. Se eu estou irado é porque tem algum problema na minha vida. O nosso problema é que nós associamos a coisas externas. Por exemplo, eu estar falando com você agora e vocês estarem ouvindo este som, isso está te incomodando. Algumas pessoas olharam para trás e se desconectaram da minha fala. E aí, se isso continuar, e se você descobrir que é o Vinícius batendo ali, você vai ficar irado com o Vinícius, você vai falar, tá vendo, eu estou bravo por esse motivo externo. Não, o problema está no seu coração. E no Vini também. O ponto que eu quero dizer é que nós achamos que a nossa ira é por causa da nossa esposa. Achamos que a nossa ira é por causa do nosso marido. Achamos que é por causa do nosso filho. Achamos que é por causa do nosso emprego. Achamos que é por causa das nossas finanças. Achamos que é por causa de Deus. Na verdade, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, o problema é interno. Algo está desestruturado dentro de nós. E aí nós ficamos nervosos com pessoas. E sabe quais são as pessoas que mais você vai ficar irado, furioso? Aquelas que você tem mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais você vai descarregar a sua ira, porque você tem intimidade com aquela pessoa. Isso é terrível. Ou com Deus. Você se revolta com Deus. Ou com você mesmo. E aí é quando você começa a desejar morrer. A fúria de Jonas, entendam isso que eu estou falando, não era por causa dos ninivitas. A fúria de Jonas não era por causa da planta que ressecou. Era porque ele não aceitava o fato de Deus discordar dele. Ele tinha traçado o que era melhor para a vida dele e o que era melhor para a vida dos ninivitas. Mas Deus discordou dele. E aí o Tim Keller tem uma frase bem interessante que diz assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Se o Deus que você adora nunca discorda de você, é bem possível que quem você adora não é o Deus que você pensa que adora, mas é uma versão idealizada de você mesmo. Eu vou deixar uma pergunta para você antes de concluirmos, antes de irmos para a última parte. Deus pode discordar de você? Hoje à noite, quando você colocar o travesseiro na cabeça, quando você, a cabeça no travesseiro, né? Tanto faz, depende se você põe em cima ou embaixo. Você acabou o momento sério, né? Tudo bem. Pensa o seguinte. Deus, será que eu vou aceitar quando o Senhor discordar de mim? Será que eu vou lidar bem com isso? Quando eu quiser uma coisa, o Senhor quiser outra?
O livro termina assim. Mas o Senhor lhe diz. Então Jonas responde e a discussão continua. Bate-boca. Deus e Jonas. Isso é ótimo. Intimidade entre duas pessoas. Mas o Senhor lhe disse, se você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Então, primeira resposta do Senhor é o foco na planta. Você está com pena dessa planta? Está revoltado por causa dessa planta? E aí vem o argumento do Senhor. Nínive, contudo, tem mais de 120 mil pessoas. Pessoas perdidas, que não... Perdidas fui eu que falei, né? Pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, ou seja, é uma grande cidade, é uma bela cidade. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Sabe o que Deus está falando para Jonas? E sabe o que Deus está falando para nós também? Você está tendo compaixão de uma planta e não está tendo compaixão de seres humanos? O Senhor foi direto ao coração de Jonas, como Ele sempre faz nas nossas vidas. Deus está sempre atento ao nosso coração, é isso que interessa para Deus. E o coração de Jonas demonstrava que ele era um egoísta, mesmo depois de todas aquelas experiências. Que ele era mesquinho. Ele ainda permanecia focado em si mesmo. Ele ainda visava apenas o seu próprio interesse. E meus amados irmãos, todos nós somos como Jonas. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos ser salvos de nós mesmos. É por isso que no centro do livro de Jonas está a afirmação mais contundente de todo o livro. Jonas 2:9 está exatamente no centro do livro, final do capítulo 2. Quando Jonas, no final da sua oração, diz: ao Senhor pertence a salvação. Na versão Almeida, na versão NVI, a salvação vem do Senhor. Todos somos Jonas. Todos continuaremos sendo Jonas. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Mas se eu terminasse a série assim, nós teríamos um problema. Mas nós não estamos perdidos, porque a salvação veio ao nosso encontro. A salvação vem do Senhor. E aqui eu quero que você compreenda talvez a maior verdade do livro de Jonas. A história de Jonas aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sabe quem que afirma isso? Que a história de Jonas aponta para Jesus? Jesus. Olha o que ele diz em Lucas 11:30. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, é Jesus falando, o Filho do Homem, ou seja, eu, também o será para esta geração. E aí no verso 32 ele diz, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. O que Jesus está dizendo é, olha, aqueles homens terríveis de Nínive, eles entenderam, eles estão salvos, eles estarão no dia do juízo do lado do Senhor. E eles vão condenar esta geração, Jesus está falando contra religiosos ali, essa geração perversa. Por quê? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles foram salvos. E aí vem a afirmação mais bombástica de Jesus sobre este assunto. E agora eu estou aqui na frente de vocês e eu sou maior que Jonas. Eu sou a salvação que Jonas aguardava. Vocês são Jonas.
vocês são ninivitas. Olha que interessante, meus amados irmãos. Para os ninivitas, para aqueles marinheiros, Deus enviou Jonas como profeta. Para nós, Deus enviou Jesus como profeta também, mas mais do que isso, como Salvador. A história de Jonas reserva a nós, leitores, uma surpresa no final. Mostra aí de novo os últimos versos. Exatamente o final da história é imprevisível, que é a grande lição do livro. O autor do livro de Jonas, de forma genial, ele nos insere na história de Jonas. Por quê? Vocês estão olhando aí os últimos 2 versos. A cena, ela está inacabada. Jonas está discutindo com Deus. Ele está lá debaixo da planta seca. E ele está discutindo com Deus. Deus está repreendendo Jonas com uma pergunta. Há uma tensão clara. Nós que estamos lendo essa história, a gente entra nessa tensão. Nossa, Jonas respondeu isso para Deus. Nossa, Deus respondeu isso para Jonas. E agora, o que vai acontecer? Nós, leitores, precisamos saber a resposta de Jonas. Mas a resposta não vem. O livro acaba. Com essa pergunta de Deus. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Cadê a resposta de Jonas? Meu Deus do céu, eu preciso saber. Você não sabe, nem eu. Isso não foi uma falha do autor do livro. Ele fez isso de forma proposital. Ele omitiu a resposta de Jonas para dar espaço à nossa resposta individual. Para nós nos inserirmos, qual a minha resposta diante de tudo que vivi junto com Jonas nestas desventuras da vida? Qual a minha resposta? Por que nós não gostamos de incertezas? Por que nós não gostamos de coisas imprevisíveis? Nós vamos passar a vida inteira evitando a imprevisibilidade de Deus? É essa a pergunta que nós temos que responder. Meu amigo, meu irmão, Deus não é como a gente. A pergunta que fica ao final do livro de Jonas é: você está disposto a servir um Deus imprevisível? Ele não é como você. Você está disposto? Deus te ama. Ele te quer bem. Mas ele é imprevisível. Nossas vidas sempre serão uma desventura em série. Às vezes é melhor não olhar, como diz aquela canção. Uma desventura em série por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor é quem entra na história de nossas vidas, torna as nossas desventuras em alegrias, em aventuras, torna a nossa fúria em oração, torna a nossa obrigação em prazer, torna o nosso pranto, a nossa tristeza em alegria. Ele nos chama para viver a vida na companhia dele, sob a orientação dele e com a comunhão e em comunhão com ele. Por isso ele enviou Jonas aos ninivitas. Por isso ele enviou Jesus a nós. É por isso que nós damos graças ao Senhor. Vem para cá, músicos. Vamos dar graças ao Senhor. Porque o Senhor Jesus nos restaurou esta comunhão. Ele é digno. Ele é soberano. E nós vamos sempre louvá-lo.
pelo que Ele fez por nós. Te convido a ficar em pé e cantar esta canção à luz da reflexão que nós fizemos hoje e durante toda a série.